Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 22 da Megabit, 8 da Vivo Fibra e 3 da NET. Hoje nós vamos falar com a escritora e jornalista Mazé Torquato Shortil. Ela que é pesquisadora e autora, nascida em Glória de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e atualmente mora em Paris. Fez essa viagem internacional para conversar aqui com os comerciários, os trabalhadores e as trabalhadoras que estão nos assistindo. Ela que está lançando aqui no Brasil o livro José Ibrahim, a primeira grande greve que afrontou a ditadura. Aliás, momento oportuno demais para falar desse tema, né, Maria José? Muito obrigado. Pois é. Muito obrigado pela sua presença, por reservar um espacinho da sua agenda para vir conversar aqui com os nossos trabalhadores, viu? Muito obrigada, eu agradeço. Então, esse livro, né, pelos 50 anos da greve de 68, é muito importante, eu acho que nesse momento ainda mais. E é uma contribuição, né, dos meus trabalhos de pesquisa para falar sobre esse personagem que foi muito importante para a história de Osasco, mas para a história do sindicalismo brasileiro, o José Ibrahim, né? Uhum. José Ibrahim, daqui de Osasco, da Vila... Metalúrgico, foi presidente dos sindicatos metalúrgicos, né? Em 67, todo o movimento que ele fez pelo comitê de empresa, na Cobrasma, e na volta, né? Foi exilado, e na volta do exílio também contribuiu para o novo sindicalismo brasileiro, né, que estava nascendo em 78 por aqui. Ele foi um dos fundadores da Central Força Sindical, ele ajudou na fundação da CUT, do PT, foi um dos fundadores da Central Força Sindical, né? Isso. Ele, voltando do exílio, né, claro, participou do movimento pela anistia, aliás, ele veio antes da anistia justamente para empurrar, para que a anistia fosse possível, né? Em seguida, ele vai, sim, participar do Partido dos Trabalhadores, segundo a namorada dele de Cuba, o primeiro país onde ele esteve exilado. A Marília diz que o PT foi uma ideia dele já em Cuba, porque saindo do Brasil com a derrota do que foi o militantismo pelas armas, né, Vanguarda Popular Revolucionária, movimento onde ele esteve, a ideia seria de passar pelas urnas, né? Ele viu o exemplo chileno, né, o socialismo pelas urnas, e ele desejou então criar alguma coisa, um partido dos trabalhadores, isso quer dizer para que os trabalhadores pudessem ter voz, né, na sociedade e mudar as leis de forma que... De fato, atendesse às demandas, né, da grande massa de trabalhadores do país. Né? Pois é. Mas então, a gente vai se aprofundar um pouco mais no Ibrahim, sim, no livro, mais para frente eu vou voltar a perguntar para você, mas eu queria conhecer um pouco do teu trabalho, da tua formação. Você é formado em jornalismo, atuou no jornalismo no Brasil, como é que começou aí a tua carreira? Olha, eu, como você disse, eu nasci no Mato Grosso do Sul, e dessa experiência eu escrevi 3 livros. E vim para Osasco porque eu queria fazer jornalismo, e no final dos anos 70 não existia jornalismo no Mato Grosso do Sul, nem universidade, né? Então muitos amigos vieram para São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Eu vim para Osasco, e em Osasco fui estudar jornalismo e comecei minha carreira jornalística em Osasco, na jornal A Região. Não sei se você lembra do Macedo, né? Em seguida fui para o jornal O Grande Osasco, do Messias, da época. E fiz alguns freelas por aqui, outras coisas, né? Mas minha carreira como jornalista começou aqui em Osasco. Minha mãe ainda mora em Osasco. A proposta foi de, como jornalista, ir para a Europa para aprender a falar francês e inglês. Meus primeiros 6 meses na França, eu terminei encontrando francês, com quem me casei, e não fui aprender inglês na Inglaterra. Se encantou com o idioma francês mesmo. Ficando por lá. Aí, então, lá na França, morando em Paris há 33 anos agora, eu fiz o meu doutorado e meu pós-doutorado, que é uma pesquisa sobre os trabalhadores exilados, né? A gente viu todo o exílio de intelectuais, o exílio de estudantes, né? Mas a classe trabalhadora não tinha um trabalho sobre o que foi o exílio para eles, né? O que foi o exílio para os operários, para os office boy, para os secretários, né? Porque, assim, eles saíram daqui sem nada, com a mão na frente, outra atrás,
tentar conseguir construir uma vida fora do país enquanto estivessem sendo alvos da perseguição, né? Muitos foram banidos, né? Como o José Ibrahim, trocado pelo embaixador americano, foram banidos, isso quer dizer partir do país sem direito nenhum, banidos, sem nacionalidade, né? O José Ibrahim, mas outros 70 que foram trocados pelo o embaixador suíço, outros pelo alemão e outro pelo japonês. Então foi os trabalhadores exilados, eu quis saber como é que foi, né, esse trabalho como é que foi ser, né, trabalhador e ser exilado, né? Claro, nem todos foram banidos, porque vários tiveram presos, ou então para fugir, sabia que ia ser preso, terminaram saindo do país para não ser preso. Então tem várias... Muito nessa mostra, algumas mulheres trabalhadoras também, né, que tiveram que sair do país com filhos, porque o marido já tinha, por exemplo, sido banido e partir para o exílio. Isso quando não tinha sido assassinado, né? Com certeza, Então tiveram que, com todos os problemas do exílio, a gente vê alguns, né, todos presos não foram banidos, não foram para o exílio, muitos ficaram aqui durante 3, 4 anos na prisão, que foi difícil também, mas a experiência do exílio foi algo de difícil para os trabalhadores, que nem sempre tinha capacidade, tinha aprendido uma outra língua, não tinha domínio do idioma, não tinha recurso, não tinha um hábito de sair do país, essas coisas, né? Então foi difícil. Mas uma experiência que eles aproveitaram, o José Ibrahim, por exemplo, aproveitou para voltar, para militar, para mostrar o que foi, né? O que estava acontecendo com os trabalhadores brasileiros durante esse período de ditadura, né? Ele organizou no exílio um grupo GAUS, Grupo de Apoio à Oposição Sindical. Ele, com a ajuda da CFDT, a Central Sindical Francesa, inicialmente ele começou a verificar quem eram os exilados, né, trabalhadores que estavam na Europa e exilados. Começou a ver, tinha gente na Itália, gente na Bélgica, ele estava na Bélgica, e outros em Paris, né? Então começou a se fazer uma organização e se reunir em Paris, com a ajuda dessa Central Sindical Francesa, de forma a poder explicar aos franceses o que estava acontecendo e também ajudar essa oposição sindical dentro do Brasil. Então tinha todo o movimento clandestino de levar e trazer informações, e é um trabalho interessante, um trabalho de contato com os sindicatos, as federações, as centrais sindicais europeias e mundiais desse grupo. Alguns foram falar, o Ibrahim não pôde ir aos Estados Unidos ver os sindicatos lá, porque ele foi trocado contra o embaixador americano, então não foi, era uma pessoa não grata. Né? O Ibrahim não foi para lá, mas ele foi para outros países, né? E o Luizão, que era uma pessoa de Osasco também, do mesmo grupo de Osasco, foi com um grupo para os Estados Unidos. O Ibrahim esteve na Itália, esteve no norte da Europa falando. Agora, é curioso como ao longo dos anos, mas essa coisa da participação sindical, né, até a vinculação aos movimentos comunistas, porque a gente sabe, embora tenha bebido na fonte das ideias comunistas, o sindicalismo brasileiro nunca foi do comunismo, né, nunca foi, tem uma vertente socialista importante, mas assim, era mais uma luta de acesso a direitos, né, de defesa dos direitos dos trabalhadores do que qualquer outra coisa. Agora, eu não sei se você tem, não é triste ver hoje essa coisa tão distorcida na história, a ponto de ele ser considerado algo que é criminoso na sociedade atual, quase criminalizado na sociedade atual, sobretudo nesse momento capitaneado aí, né, pela eleição do novo presidente Jair Bolsonaro, que eles sejam tão criminalizados, quando na verdade assim, toda aquela luta contra a ditadura começou na essência ali na defesa dos direitos dos trabalhadores nas fábricas, por aumento de salário que não existia, condições de trabalho terríveis. Né? Não chega a entristecer essa comparação histórica? Com certeza, sobretudo porque as pessoas não sabem o que é comunismo, né? O que comunismo quer dizer, o que socialismo quer dizer. Então falta muita informação de forma a que esteja uma formação, uma posição, né?
tomada de posição. Isso falta. Então é complicado, é difícil, porque como discutir com essas pessoas, né? Eu acho que o Ibrahim tinha razão, porque o Ibrahim, ele queria uma formação. Ele defendia duas coisas, e eu acho que o novo sindicalismo nasceu com o Ibrahim, não em 68, não em 78, porque o Ibrahim queria representação dos trabalhadores na base. Ele queria que a base, por exemplo, a Cobrasma, né, que tivesse uma representação, um comitê de empresa, onde se reunisse todo, tivesse representação de cada departamento da empresa e que pudessem discutir o que as condições de trabalho, como evoluir, né, nas condições de trabalho, na melhoria, nas CIPAs, né, todo o trabalho de avanço. E era isso que ele queria, né, essa representação pela base, de um lado, e de outro lado, que os trabalhadores viessem ao sindicato de forma a se formar. Então ele faz, desde o início, ele leva o sindicato, ele chega no sindicato do presidente do Sindicato Metalúrgico, depois de ter participado, criado, avançado o comitê de empresa na Cobrasma. Ele é, em 1967, com 20 anos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, e ele vai, em seguida, então, abrir o sindicato para festas, para tudo que fosse possível, necessidade dos trabalhadores, de forma a trazê-los e formá-los, né? Sabendo o que é isso, você sabe... Noções de cidadania, de economia, né? De participação. Participação, né? Então formar no interior, levando em consideração que na época, você sabe, a taxa de alfabetismo era importante, né? Então era preciso alfabetizar essas pessoas, conscientizá-las de forma que ela pudesse tomar posição e ir para a militância, né? Então uma coisa que os sindicatos, eu acho que devem fazer hoje, né? Com o imposto sindical, o Ibrahim era contra o imposto sindical, porque ele dizia que mesmo que trazia uma certa condições financeiras que precisam, os sindicatos precisam para algum trabalhar, tipo de financiamento, mas se eles não tivessem, eles seriam obrigados a trazer os trabalhadores para o sindicato, né, e sindicalizá-los. Então teria o dinheiro pela sindicalização e trazer para discutir as coisas, né? Eu sei que hoje em dia é muito difícil. A gente tem hoje, né, o consumo, né? A gente consome muito, a grande coisa é o consumo, são as mídias digitais, então a gente não tem muito tempo para participar das coisas, né? Para aprender com um grupo, né? E eu acho que a gente deve agora criar coisas novas, né? Porque a gente viu o novo presidente sendo eleito somente pelas mídias, né? Eu acho que a gente está no momento de criar, não sei exatamente o que, mas ir na direção ferramentas de participação, né? Participação. De empoderamento da classe trabalhadora, né? Muito mais agora. Isso. Agora, você tocou num assunto interessante, que é a representação no local de trabalho, né? Até explicar um pouquinho para o telespectador, você ter um grupo de trabalhadores dentro da empresa que vai discutir os problemas da empresa, né? Como defender, e a gente tem que lembrar que era um momento em que o trabalhador morria mutilado como nunca antes, né? Se hoje você tem um grau muito menor de mutilação, de acidentes de trabalho, né? De outros problemas que lesionam o trabalhador no local de trabalho, é graças à ação dos sindicatos, movimentos como o Ibrahim começou. Com certeza, né? Sindicato. Você ainda tem hoje, mas é muito menos, embora seja grave o problema, não deixa de ser grave, né? Mas hoje é muito menos do que era naquela época, né? Quantas pessoas morreram nas caldeiras, né? Na indústria metalúrgica, as caldeiras, todas aquelas condições, muita gente morria. Eles faziam greve, então teve todo pediam aderir, né, a esse tipo ao sindicato, justamente para lutar contra esse sistema, né? E aqui em Osasco o problema era seríssimo, porque era uma área altamente industrializada. Você tinha empresas, por exemplo, que lidavam com amianto, que deixou uma série de milhares de trabalhadores, de familiares doentes, até hoje com acompanhamento. Você tinha o Mercúrio, né? Uma empresa importante de lâmpadas, que também tem acompanhamento até hoje esses trabalhadores. Eu me lembro de uma ação dos metalúrgicos mesmo, das empresas galvânicas, né, que era de banho químico, eletroquímico em metais, e que as pessoas
tinham problemas seríssimos de pele, perdiam membros do dedo de manipular, né? Perdiam dedos das mãos por manipular os produtos. Era esse o contexto em que o sindicato estava atuando, né? Para muito além, embora também, como hoje, atuasse no sentido de recuperação econômica dos salários, de redução da jornada de trabalho e outras lutas que até hoje permanecem, né? Então esse era o contexto. Era o contexto, pois é. E a gente tem hoje um novo contexto, né? Porque se esse, como você disse, essa condição está muito melhor, né, do que foi no passado, mas a gente tem novos problemas, né? Toda essa precarização do trabalho hoje, né? Que a gente vê sem carteira assinada, os direitos sumindo, né? Essa tendência que é mundial, e a gente vê na França também, com algumas reformas, né? Diminuição do trabalho, porque virou um mercado global e que a gente tem uma precarização, não é? Tem muito que se lutar hoje, né? Ainda. E como é que é? Você atua diretamente na Organização Local do Trabalho lá na França? Estava me falando aqui nos bastidores, antes da gente começar aqui o programa, você dá consultoria para os comitês de empresa, é isso? E eu trabalho, na verdade, numa empresa, né, que faz consultoria na França. Mesmo se a gente perdeu alguns direitos na última reforma de trabalho, a gente tem ainda, toda a empresa com mais de 50 trabalhadores tem um comitê de empresa. Então, os sindicatos, né, na época da eleição, cada 2 anos, o sindicato apresenta-se os representantes, né? Os trabalhadores votam e esse comitê vai cuidar das condições dentro da empresa, daquela empresa, né? Para justamente tá sabendo o que está acontecendo. Porque no passado você tinha como aqui no sindicato dos metalúrgicos, de São Paulo, que era o maior, né, do país, com 25 representantes, diretores sindicais, para uma quantidade de trabalhadores, era impossível estar, né? Então, essas condições na França, esses comitês de trabalho, então, dá esse apoio dentro da empresa, mas em contato com o sindicato, com as federações ligadas, né, Federação do Comércio, Federação dos Metalúrgicos, e depois com as centrais sindicais. Então, na forma de ditar, né, a representação pela base, né, representação da base. E essa empresa onde eu trabalho, uma empresa que tem mais de 40 anos, que foi construída, que foi aberta a pedido da CFDT, não tem nenhuma ligação institucional, mas foi pedido num passado para ser criada justamente para dar consultoria para esses comitês de empresa. Os comitês de empresa na França têm essa representação, eles fazem várias coisas, bibliotecas da empresa, viagens, cuida da parte social, mas sobretudo o que é mais importante, essa consultoria que ele pode pedir, que esse comitê pode pedir a uma consultora como essa empresa onde eu trabalho, para ver como é que estão as condições do trabalho da empresa, né? Porque com o objetivo que ela possa viver, né? Que ela possa viver e manter o número de trabalhadores, né? Essa grande coisa. Então, essas consultorias são pagas pela empresa. Ok. Os trabalhadores indicam a empresa. Os trabalhadores indicam, são eles que dizem, olha, eu quero essa empresa que faz consultoria, porque ela, como é o caso da minha, é mais ligada às instituições ligadas ao trabalho, que uma outra que é mais ligada aos patrões. Então, é uma grande avanço, né, em matéria de direitos trabalhistas. É muito importante que a gente mantenha esse tipo de comitê. Aqui eu sei que tem algumas experiências, né? São Bernardo tem alguma comitê de fábrica, essas coisas, mas não é alguma coisa que está na lei do trabalho, né? Sim, e nunca o sindicalismo foi tão desestimulado quanto nos últimos 2 anos, né, do governo Michel Temer, e agora uma expectativa de que essa investida contra a Organização Sindical dos Trabalhadores, sob todas as formas, continue aí com o próximo governo, com um congresso massivamente empresarial, né? Ainda mais conservador do que o último que foi eleito, né? Com certeza. Agora, você tem bastante experiência com o sindicalismo francês, você traça paralelos
com o sindicalismo brasileiro? O que você encontra de semelhanças e diferenças, Mazan? Olha, na verdade, nesses últimos tempos, fazem 33 anos que eu estou lá, eu conheço menos o sindicalismo brasileiro, né? Tem alguns paralelos, como eu disse, os comitês de empresa, mas eu não poderia te desenhar, né, um desenho fiel do que acontece, um paralelo entre os dois, né, duas formas de sindicato. Mas eu acho que a grande coisa é esse comitês de empresa, né, o que é importante. E não tem esse imposto sindical, nunca teve. Os sindicatos vivem das contribuições, né? Das contribuições, né? Quanto menos trabalhadores a gente viu, a gente perdeu trabalhadores com a robotização, né? Com toda a inteligência artificial, né? Que entra, a gente tem perdido o emprego. E eu acho que o mundo inteiro, né? O que é preocupante hoje em dia é como dar trabalho para todo mundo. Teve uma experiência na França alguns anos atrás, ainda no governo socialista de Mitterrand, com a Lei Aubry, que é uma forma, a gente diminuir o tempo de trabalho, os trabalhadores aceitaram diminuir 37 horas para 35 horas de trabalho, em contrapartida, porque a gente faz muita coisa aqui, muito lei, estimular a criação de emprego, mas a gente não controla, né? E essa época eu acho que foi o único momento em que a gente teve um acordo entre trabalhadores, sindicato e empresas para diminuir para 35 horas, com acordo com os patrões, de criar empregos. Isso quer dizer, numa empresa que tinha 10 trabalhadores que trabalhavam, digamos, 40 horas, né? 10 trabalhadores, 40 horas, vai ficar trabalhando 5 horas a menos, vai ficar 50 horas a mais de trabalho realizado, né? Então, essa empresa poderia contratar um trabalhador e meio, digamos, né? Porque foi o único momento em que a taxa de desemprego baixou. Porque atualmente, com todas as possibilidades de robotização, de fazer com inteligência artificial, computadorizado, essas coisas todas, como dar trabalho para todo mundo? E o grande problema nosso é isso, né? Como é que todo mundo pode ter um trabalho? Porque não tendo trabalho, a gente aumentou a cotização da Previdência, né? Porque vive um pouco mais e porque não tem dinheiro na caixa, né? Mas trabalhando mais, o que acontece? Os jovens não entram no mercado do trabalho, né? Sim. Antes, a França passou de 40, 42 anos de trabalho para ser aposentado. Então, como dar trabalho para todo mundo? Não tem, essa equação não fecha. Então, não fecha, né? Não fecha. Não adianta aumentar a contribuição, aumentar o tempo de trabalho, ela simplesmente não resolve. Justamente não resolve. Então, é grande coisa que aceitar que o momento que a gente trabalhe menos, né? Já tem muitos jovens estão querendo aceitar, porque as pessoas que trabalham aí vão trabalhar mais, né? As pessoas, né, que lideram, os diretores, trabalham muito mais, tem jornadas muito importantes no trabalho. Então não é possível, não é possível. A gente está num impasse aí, tem que arrumar outras formas, né? Para que todo mundo possa trabalhar. Esse é o grande desafio, né? É um grande desafio nosso agora, né? Agora, eu vou voltar um pouquinho então para o livro. Como é que foi a ideia, de onde surgiu a ideia de escrever sobre o José Ibrahim? Hoje falando com os estudantes de uma escola no Itaim Paulista, o professor me levantou da questão: você trabalha muito a questão dos trabalhadores. É verdade, eu nunca tinha pensado. Os meus 3 primeiros livros são romances infanto-juvenil que fala do trabalhador rural. Como é que era a vida do trabalhador no verso de colonização nos anos 60 no Mato Grosso do Sul. Em seguida, eu vindo para cá, com exceção do Minha Paris Brasileira, que é um guia turístico, e eu fiz esse trabalho de pós-graduação, trabalhadores exilados, né, trabalhadores, porque sensível à causa, sem pensar, sem direcionar, e eu queria saber o que estava acontecendo. Queria fazer pesquisa e queria saber o que estava acontecendo com os exilados brasileiros, o que aconteceu com os exilados brasileiros durante o período da ditadura. E automaticamente, como eu era jornalista durante o período de volta do Ibrahim e de outros, né, exilados, eu entrevistei, eu fiz matéria sobre essa época, conheci o Ibrahim, e tive outro contato com o Ibrahim, como ele foi exilado, né, eu terminei encontrando ele em 2012 para uma entrevista sobre o exílio, na União UGT, onde ele estava, a última central sindical para a qual ele trabalhou. Ele era diretor de formação, uma das coisas importantes que ele pensava. E entrevistando
e divulgando o primeiro livro, Trabalhadores Exilados, ainda na versão francesa, L'Exil Ouvrier, eu encontrei com a família o Gabriel, o segundo filho, e a segunda mulher, Helena, falando que eles gostariam que tivesse uma biografia do José Ibrahim, que já tinha tido um jornalista no Novaes, que tinha feito várias entrevistas, tinha pelo menos umas 10 horas de gravação sobre o exílio, sobre a vida do Ibrahim. Mas, infelizmente, o Ibrahim morre em 2013, e o Novaes morre em seguida, e eu falei, tá certo, eu vou traduzir primeiro o livro, né, editado em francês inicialmente, para o português, depois eu estaria livre para trabalhar nessa biografia. Então, foi uma consequência, digamos, quase que natural, né, de trabalhar esse material, de ver esse material, de ver o material que tinha o Sindicato Metalúrgico de Osasco, os outros organismos, né, a Central Sindical, todos os centros de memória sindical, e também outros trabalhos, a imprensa, todas as fontes de informação disponíveis, e mais entrevistas, né? Eu tive um certo número de entrevistas com a família, mas também com outras pessoas possíveis, né? Teve algumas entrevistas impossíveis com José Dirceu, que era camarada dele na época quando ele estava aqui presidente do sindicato. José Dirceu era presidente da União Estadual de Estudantes, né? Eles trabalhavam, os estudantes ajudaram muito os trabalhadores, né? Teve um conjunto de ações, né? Aliás, a informação de todas as informações da greve, dos dias de greve, foi os estudantes, né, o José Dirceu, que cuidou disso, com os osasquenses, membros do grupo de Osasco, né, como o Espinosa, como outras pessoas que eram encarregadas de fazer o Roque, né, o Espinosa, encarregado de fazer o comunicado, né, à população sobre o que estava acontecendo na greve. Então, foi isso, entrevistei muita gente, o Roque foi muito entrevistado, o Espinosa me deu entrevistas, né, e muitos outros. Então, foi um trabalho que, então, foi para este ano editado pela Editora Alameda. A Editora Alameda é uma editora militante, uma editora que é militante também, no sentido em que o livro é caro no Brasil. Eu acho que o livro é caro, mas a Alameda faz a entrega em todo o Brasil, qualquer ponto do Brasil, com frete grátis. E para quem quiser adquirir o livro, conhecer mais sobre o livro, o que você recomenda? Quais as formas de contato? Olha, eu tenho uma página no Facebook, né? Teclando Mazé Torquato Tio, José Ibrahim, tem uma página para o livro. No site da Editora Alameda, José Ibrahim, a gente vai encontrar também uma página onde pode ser comprado, mais com informações, né? E saiu muita coisa na imprensa, então, teclando José Ibrahim, eu tentei colocar na página, né, do Facebook, e pode ser o sindicato mesmo, o Secor, tem livros na biblioteca, através do Secor, né, para informar. Então, os leitores, né, as pessoas que estão nos vendo hoje, pode emprestar esses livros na própria biblioteca do sindicato, E quem quiser adquirir, na página da Editora Alameda é fácil, porque eles entregam para o Brasil inteiro. Hoje em dia, procurou no Google ali para Editora Alameda, vai achar rapidinho o site, né? E também no Facebook procura por Mazé Torquato Tio, né? C-H-O-T-I-L. Ok. Agora, a gente já está chegando aí pertinho do final do nosso tempo. Vou perguntar aqui a tua opinião a respeito dessas últimas eleições, aí, desse cenário que o país está atravessando, das expectativas em relação ao novo governo. O que você está achando, Mazé? Com o olhar de quem conhece o sindicalismo brasileiro, quem acompanhou a vida política dos exilados, a vida política, a militância dessas pessoas que fundaram o Partido dos Trabalhadores, a militância dos trabalhadores em si, e com o olhar de quem está vendo lá da França também as repercussões de tudo que está acontecendo no Brasil. Olha, a repercussão francesa e também americana, porque eu vi alguns artigos na imprensa americana, né? Mas a imprensa francesa e europeia tem um pé atrás, né, com esse tipo de pessoa que chega ao governo, da capacidade que ele teria de governar um país, né, com as dificuldades que a gente tem hoje, atualmente. É muito complicado, né? É muito complicado Eu acho que a gente vive uma democracia, por enquanto, né? E que a gente perdeu
né? Nós perdemos essa batalha agora, mas eu sou otimista, eu acho que é complicado, a gente precisa exercer a cidadania, né? Porque a gente não pode só votar e depois esperar que as coisas aconteçam 4 anos depois. Eu acho que é importante que a sociedade se manifeste, né? A gente elegeu, então a gente tem que respeitar a decisão democraticamente da a gente maioria, tem que né? respeitar, né? O voto da maioria, mas de estar atento, né? De estar formando de estar lá pedindo que Na cobrança, está né? cobrando, né? Está cobrando Da fiscalização. A fiscalização, e eu acho que é importante que a gente está atrás. E eu acho que uma coisa positiva nessa coisa toda, se a gente não soube utilizar os meios novos de comunicação como o Bolsonaro soube, eu acho que a gente deve saber agora utilizar os meios, porque teve muitos grupos, né, de manifestação. No último momento teve aquela coisa, vamos lá, a gente vai conseguir ultrapassar, né? A gente vai conseguir dar o passo necessário para chegar lá. Não aconteceu, mas se formou essas redes, né? Essas redes são muito importantes agora para justamente contrabalancear, tá cobrando, né? Porque a gente dá o poder, mas a gente precisa estar lá atrás cobrando, senão não acontece nada. E a gente precisa que as coisas aconteçam, né? Um momento difícil, é delicado. O desemprego, né? Muito acentuado. Tudo. A gente vai precisar, nós trabalhadores, está tendo, né, manifestação de forma a que a voz do trabalhador seja ouvida, não só a voz dos patrões, que a gente sabe quem está, né, segundo as estatísticas, né? Quem é rico está cada vez mais rico e quem é pobre está cada vez mais pobre, né? Então, e no mundo inteiro. Na França a gente vê também o desemprego, as condições de vida, né, da pessoa. A gente está na Europa com os imigrantes também, gente, trabalhadores e querendo, né, acessar um mundo mais tranquilo do trabalho. O problema de desemprego na Europa, essas coisas têm dificultado, né, as coisas, mas justamente isso, a gente que tem que ficar de olho, a gente tem que cobrar e ir adiante. Zé, muito obrigado pela sua participação aqui no programa TV Secor, foi um prazer recebê-lo aqui. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá!